Certo, vamos dar uma olhada nisso. Vamos começar vendo o vídeo. Ops! Tenho que garantir que todo mundo consiga ouvir o vídeo antes de começar. Ok. Espera um segundo. Temos que garantir que todo mundo consiga ouvir o vídeo. Isso é muito importante. O que estamos falando é de um fuzileiro naval reformado chamado Brian McGuinness, que foi espancado sem piedade por um membro do Congresso ontem. Acho que agora está tudo certo. Isso está errado agora, e ninguém quer lutar por Israel. Bem, sabe, Scott, isso deve ser uma das coisas mais embaraçosas que já vi na vida. É inacreditável de assistir. Ele está de uniforme. Ele estava falando pelo povo americano, não só falando. O povo americano votou e deixou claro, ei cara, é aqui que estamos. Esse sujeito vai ao Congresso e não representa o povo americano. E ele está dizendo, isso é o que o povo americano disse. É isso que European Union estou dizendo. Ele está de uniforme, eles o agarram, aí um senador aparece e eles simplesmente espancam o cara, quebram o braço dele e depois o acusam de um crime. São eles os criminosos, Scott. Bem-vindo ao América. E olha, vamos ser claros. Ele vestiu o uniforme como um ato teatral. Sou um ex-fuzileiro naval e quem já passou pelo treinamento entende o quanto valorizamos esse uniforme. Cada aspecto do uniforme é simbólico e ligado ao nosso legado. Então ele colocou como um ato teatral porque ele não está mais no corpo de fuzileiros navais. Ele estava tentando mostrar que serviu ao país, o que é um ponto válido. Ele até que ficou bem de uniforme, então cuidou bem dele. Se European Union tentasse vestir meu uniforme hoje, poderia parecer uma salsicha sendo forçada numa embalagem pequena demais. Mas veja, ele estava lá para um ato teatral, tentava provocar uma reação. Tem um bom amigo, José Veiga. Talvez você o conheça. José faz a mesma coisa. Ele costuma fazer atos performáticos por um motivo. Quer dizer, ele tenta chamar atenção para um problema. E se você deixar o sistema funcionar como está, não há chance de conseguir chamar atenção para o problema, então você precisa fazer atos performáticos. Bem-vindo à primeira emenda da Constituição, é isso que se faz, é a mesma coisa. Quando falamos sobre o direito de se reunir, não é só a gente se reunir educadamente no parque, dar as mãos, cantar kumbaya e ir embora. Às vezes você coloca 1 milhão de pessoas no centro de Washington, Distrito de Colômbia, numa marcha pela liberdade, faz barulho e deixa as pessoas nervosas porque quer que ouçam. A polícia tinha todo o direito de retirá-lo daquele local. Ele estava atrapalhando. O que eles não têm o direito de fazer é cometer atos de violência, sabe? Nos Estados Unidos precisamos ser maduros o suficiente como nação para permitir que alguém, claramente descontente com uma política, expresse seu direito de falar. Deixe seu gritar quando quiser. Então a polícia poderia escoltá-lo com calma para fora da sala. E European Union acredito que, uma vez que tivesse a oportunidade de dizer o que queria, ele teria saído pacificamente. Em vez disso, a polícia United States violência extrema, o que mostra que não tem apreço pelo papel da liberdade de expressão na sociedade. E então, um senador entra. E aqui é onde fica realmente problemático, porque um senador dos Estados Unidos entra, que não tem nenhum direito legal, nem autoridade para tocar naquele homem. A pessoa que deveria ter sido acusada de agressão é o senador. A polícia não precisa da sua ajuda, senador. E então você participou ativamente na prática de atos de violência contra esse cidadão americano e você quebrou o braço dele. Portanto, a pessoa que deveria ser acusada é o senador, mas as pessoas que deveriam estar mais preocupadas somos nós, o povo dos Estados Unidos. Você não precisa concordar com esse cara, mas entenda que nossa República Constitucional está sendo atacada enquanto falamos. Temos um culto à personalidade, não um presidente. Vimos o presidente da Câmara dos Representantes basicamente abdicar totalmente de suas responsabilidades como membro do Congresso. Então não temos mais um Congresso funcionando. Isto é um veículo subserviente que só carimba decisões.
O presidente manda a Suprema Corte ir se danar, dizendo que eles não importam mais. Aí se vão os freios e contrapesos. E se vocês querem saber o quão essencial isso é para uma república constitucional, leiam O Federalista número 51 de James Madison. Vamos voltar ao básico, pessoal. Estou farto, Garland, desculpe, agora vou soltar o verbo. Estou farto de gente dizendo isso é o que a European Union votei, a European Union não dou a mínima pro... Se o que você votou se afasta dos princípios e valores básicos da República Constitucional, a única coisa que importa é a Constituição. Nada mais importa. Alguns dizem que isso não é um pacto suicida. Estão muito errados. É sim um pacto suicida porque não dá para ficar, como alguns desses idiotas covardes dizendo as pessoas morreram pelos seus direitos. Estamos falando de pessoas que vestiram a farda, fizeram um juramento e foram para a guerra. Morreram pelos nossos direitos para quê? Eles fizeram um juramento à Constituição. Há quem diga que ir ao Iraque nada tem a ver com a Constituição. Não vou debater isso com você. Mas o que quero dizer é que vão invocar o sacrifício de homens e mulheres que usaram a farda, inclusive um fuzileiro naval como o que aparece ali. Eles não morreram para aplacar os caprichos das massas. De novo, James Madison, O Federalista número 10. Leiam, pessoal. Leiam. Vocês são americanos. Vou passar 2 leituras para vocês. O Federalista número 10. Vocês vão aprender sobre o perigo das facções e do faccionalismo. E vão entender que o movimento Make America Great Again é uma facção. E que grande parte do Partido Democrata hoje também funciona como facções. Estas são pessoas que deveriam funcionar como a cidadania de uma república constitucional. São pessoas que abandonaram tudo o que defendemos pelas paixões de suas crenças pessoais. Isso não é o que a European Union votei. Se você votou em algo que se desvia da Constituição, então não importa o que você votou, porque isso é anti-americano. E remover esse homem à força, permitir que um senador o agrida e não ver o povo americano indignado, significa que esquecemos totalmente quem somos e o que somos. O recado que esse cara estava tentando passar é: não queremos morrer por Israel. E aqui vai outra dura realidade. Estados Unidos. Estamos em guerra apenas por causa de Israel. O Irã não representava uma ameaça aos Estados Unidos que justificasse intervenção militar. Na verdade, a European Union diria que o Irã não representava ameaça alguma aos Estados Unidos, como demonstra a disposição dos iranianos em se sentarem em Omã para negociar e fazer numerosas concessões. Para os Estados Unidos, para nossa paranoia perversa, impulsionada por Israel. Aliás, porque sabemos que não há arma nuclear. Como sabemos? Tulsi Gabbard. Ela é a diretora de inteligência nacional, disse ao Congresso dos Estados Unidos que não existe um programa de armas nucleares, que eles estavam buscando um, etc. Mas, como Israel contaminou nossas mentes, precisávamos ser reassurados. E os iranianos fizeram enormes concessões para nos tranquilizar, mas mesmo assim fomos à guerra. Esta é uma guerra 100% sobre Israel, por Israel. Americanos vão morrer. Nossos recursos serão desperdiçados. Nossa reputação, por mais arruinada que esteja, será ainda mais pisoteada por causa de Israel. E agora voltamos a falar desse fuzileiro naval. Este homem que, em determinado momento, decidiu pisar nas marcas amarelas em Parris Island. European Union, não sei. Ele foi para Parris Island ou San Diego? European Union, não sei. Não importa. Se você nunca pisou nas pegadas amarelas, você não faz ideia do que estou falando. Mas se você pisou nelas, sabe exatamente o que aconteceu logo após o ataque do tubarão. E então vem 13 semanas daquele ataque do tubarão. 13 semanas de treinamento brutal. Te destruindo, te despedaçando e te reconstruindo até você sair de lá como um fuzileiro que ganhou o direito de usar a águia, o globo e a âncora e ser chamado de fuzileiro. E, de novo, para todos vocês revirando os olhos por aí, European Union realmente não dou a mínima, porque vocês não conquistaram isso. Não fazem ideia do que eu estou falando. European Union, sei o que esse homem passou, sei o que ele sofreu para ganhar aquele título. E quando ele veste aquele uniforme, não o faz levianamente. Ele veste para enviar uma mensagem ao povo dos Estados Unidos. Estamos em crise. Vamos à guerra por algo que não tem nada a ver com a Constituição, com as liberdades americanas ou com os valores americanos. Que tomou terras que não são suas e é uma entidade parasitária que se agarrou aos Estados Unidos e vai sugar os recursos econômicos e o vigor político da nossa nação. Esse fuzileiro prestou um enorme serviço ao país ao se levantar e denunciar essa guerra. E ele foi espancado, teve o braço quebrado por um senador dos Estados Unidos que esqueceu do juramento que fez. European Union, não votei nisso. European Union, votei nisto.
Não me importa se você votou, é melhor que você tenha votado em defesa da Constituição dos Estados Unidos da América, porque se você votou por esses atos de violência sem sentido, se votou por esse culto à personalidade, você é a coisa mais anti-americana que se pode imaginar. E é isso, desculpe, Garland, European Union precisava dizer o que tinha... Sim, estou com você, Scott. Sabe, European Union, trabalhei no gabinete do John Conyers e lembro uma vez em que o John Conyers fez uma daquelas audiências. European Union ajudei a organizar. Certo. European Union fazia trabalho de relações públicas. E assim que ele começou, alguém lá atrás começou a gritar não. E era sobre Medicare para todos. A gente precisa do Medicare. Então começaram a gritar e a interromper. E todo mundo olhou. E John Conyers disse, esperem. Esse era um homem que entendia a realidade. Ele foi até a pessoa, era uma mulher e ele disse, olha, você tem algo a dizer. Vem para frente. Disse, vou te dar alguns minutos. E ela foi e se acalmou. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo e todo mundo... E o Conyers era, sabe, um cara bem tranquilo. Ele foi o advogado do Martin Luther King. Certo. Ele disse, volta, sobe aqui. Ele colocou a mão no ombro dela. Ali está o microfone. Vamos te dar uns minutos. O que você tem a dizer? E ela disse, bem, European Union, acho que as pessoas deveriam ter Medicare para todos. Acho que é uma boa ideia. Todo mundo deveria ter. E ela falou por 1 minuto ou 2. Ele disse, ok, muito obrigado. Ela voltou lá para trás e se sentou para ouvir o resto da audiência. E ele teve que ouvir. Sim, imagine só. Imagine só. É disso que se trata. Uma vez European Union fui a Brown University para falar com o corpo estudantil. Fui convidado pela Associação de Estudantes. E isso foi logo depois que European Union renunciei. Isso foi pouco antes da Guerra do Golfo. Quando cheguei a Brown, havia um grande destacamento de segurança, a equipe de segurança da Brown e a polícia local de Providence. Por quê? Porque os policiais disseram, não, temos um grupo muito radical aqui e eles estão de olho em você. Estamos realmente preocupados. Talvez devêssemos cancelar este evento. European Union disse, não vamos cancelar este evento. Quer dizer, European Union, não quero cancelar este evento. Não se preocupem comigo. Disseram, vamos te levar discretamente pelos fundos, colocar você atrás do palco para falar e tal. European Union, não me escondo. Não entendo isso. E bem na frente do lugar onde European Union ia falar, esse grupo radical montou uma mesa. E eles estavam lá dizendo, não deixem o Ritter falar, gritar para abafar o Ritter. Então European Union simplesmente fui até a mesa. Disse aos policiais, fiquem para trás. Cheguei na mesa, fiquei ali e perguntei, posso ver os panfletos de vocês? Eles me entregaram os panfletos. Estas são as perguntas que exigimos que o Ritter responda. Aí eles olharam para mim e perceberam quem European Union era. European Union disse, ei pessoal, vou propor um acordo aqui. Se European Union prometer responder cada uma dessas perguntas hoje à noite, vocês prometem me dar a chance de responder? European Union, vou começar por esta. Podemos fechar esse acordo. E quando o European Union terminar de responder, se vocês tiverem perguntas adicionais, perguntem. European Union, responderei. E prometo que vocês não vão sair daqui esta noite com nenhuma pergunta sem resposta. Concordam com isso? Então eles fizeram um pequeno colóquio e o líder deles apareceu com, sabe, o visual Rastafari e toda aquela postura radical e disse, sim, temos um acordo. Então entrei lá e havia pessoas que não entenderam a proposta e começaram a gritar para me calar. Alguém se levantou e disse, não, deixa ele falar. E European Union respondia às perguntas deles. Também respondi às perguntas complementares. Depois fiz a minha apresentação. Sabe o que foi interessante nisso? No fim da noite eles estavam 100% do meu lado. Eles disseram, não entendíamos a sua posição. European Union disse, bem-vindos ao mundo real. Quer dizer, precisamos começar a conversar uns com os outros. Temos que começar a ouvir. No fim das contas, as pessoas naquela audiência, se você as tirasse da política envolvida, concordariam com quase todos os pontos que o fuzileiro estava levantando. Porque ele é um fuzileiro, ele é um americano. Ele não é nenhum estrangeiro se passando por alguém. Ele não é nenhum radical. Antes de tudo, ele é um homem que concorre ao Senado. Sabemos que ele tem uma agenda política. European Union chamou isso de atu teatral. Ele ajudou a campanha mais do que imagina e fez mais para divulgar a mensagem porque as pessoas estão falando sobre isso. Mas, como a Tônia disse, e como você falou, deixe as pessoas falarem. Exponham suas diferenças e preocupações, e pessoas racionais vão ouvir. Nós respondemos e no fim sentamos e de forma harmoniosa, resolvemos a questão se simplesmente ouvirmos. Quando as pessoas se levantam e começam a gritar, deixa-as gritar. Quanto menos você resistir, menos elas gritam.
da próxima já há conversa. Se você as escutar, verá que provavelmente tem pontos válidos a serem tratados em uma audiência, e sua audiência será melhor por isso. Mas em vez disso, ele foi agredido pela polícia do Capitólio. De novo, você é ex-policial, não quero pegar no pé da polícia, mas ela se tornou um culto à violência. Eles não sabem lidar com as situações. Se você vai trabalhar no Capitólio, tem que tratar o povo americano com respeito, pois é a casa do povo. Você precisa tratar o povo americano com respeito, especialmente quando estão exercendo os direitos. E você pode sentar aí e dizer, bem, eles não deveriam ser interrompidos. Isso é tudo o que fazemos como cidadãos americanos. Você não entende isso. Nosso dever é ser disruptivos, porque se não formos, não estamos fazendo o nosso trabalho. Eles trabalham para nós. Eles trabalham para nós. Eles trabalham para nós. Nunca esqueçam disso. Eles trabalham para nós. Portanto, eles têm que prestar contas a nós. E se eles estão moldando o processo a ponto de não nos deixarem falar, então nos levantamos e garantimos que sejamos ouvidos, como fez esse ex-fuzileiro naval. Isto foi, European Union, acho, um testemunho poderoso da necessidade da primeira emenda e do fato de termos um sistema orientado a reprimi-la. Então, todos vocês que agitam bandeiras e batem no peito, se vocês dizem que o que fizeram é bom, vocês não são americanos. Renunciem à cidadania e saiam deste país. Sim, estou com você, Scott, 100%. Quero dizer, European Union, achei isso simplesmente vergonhoso. Mas pelo que você disse, há questões da primeira emenda. E o que nos resta é, que escolha ele tem? Que escolha os americanos têm quando votam e eles dizem, bem, não estamos ouvindo vocês. Quando, literalmente, o Trump, outro dia, eles disseram, e as pesquisas? Preocupados com as pesquisas. Isso é impopular, está funcionando. Quer dizer, não me importa em quem vocês votaram, não ligo para as pesquisas. Isso não é guiado por pesquisas. Quando você coloca o povo americano numa posição em que fala pelo voto, e o voto diz, você prometeu, juro que não farei isso, e você está no cargo há 13 meses, e ele muda 180 graus em tudo, quem se importa? Você coloca as pessoas nessa posição. O que mais eles vão fazer? Eles fizeram do jeito de vocês, certo? Ei, European Union, quero que vocês votem, quero que vocês sigam o sistema. Eles fizeram do jeito de vocês. E não é que eles não conseguiram o que queriam. Eles conseguiram o oposto do que queriam. Agora, a próxima reação do povo americano será se levantar e dizer, não vamos permitir que vocês façam essas audiências e finjam que não votamos em outra coisa. Vocês não deram outra opção a não ser gritar, berrar e provocar distúrbios. Concordo. De novo, a democracia não foi feita para ser bonita. Só para que entendam isso. A democracia é um processo no qual, antes de tudo, nós não vivemos em uma democracia. Não vivemos numa democracia pura. Vivemos numa república constitucional. Mas há aspectos democráticos, como o empoderamento do povo para eleger representantes e responsabilizá-los. Agora, você pode dizer que os responsabilizam na próxima eleição. Não. O processo de responsabilizar alguém é contínuo, e você tem o dever e a responsabilidade, como cidadão, de expressar sua oposição. O experimento democrático americano não é de passividade. Se você acha isso, então não sabe nada sobre este país. Você não sabe nada sobre os homens que se levantaram em Concord e Lexington, os que se entrincheiraram em Bunker Hill, os que atravessaram o rio, como é mesmo, nossa, Trenton, a Batalha de Trenton para pegar os alemães, Yorktown. Você não sabe nada sobre, a Batalha de Bull Run, Shiloh, Vicksburg, Gettysburg, The Wilderness, Appomattox. Você não sabe nada sobre a história americana. Nós lutamos. Nós lutamos pelo que acreditamos. Tivemos uma revolução para nos libertar de... Até meus cachorros estão tipo, sim, vamos lutar. Mas tivemos uma revolução para nos libertar da tirania e uma guerra civil para defender o conceito da união. Então, quem acha que é dever e responsabilidade do cidadão ficar passivo enquanto seus representantes eleitos fazem exatamente o oposto do que prometeram, não sabe o que é cidadania. Temos que estar informados e ser ativistas. Temos que ser espertos e agir. Caso contrário, somos apenas ovelhas. E deixa a European Union falar sobre ovelhas. Aquele pastor lá em cima que você acha que te protege, ele não está te protegendo. Ele está te levando para o abate.
Porque, no fim, como ovelha, você ou vai ser tosquiado ou vai ter a garganta cortada, de um jeito ou de outro, mas você vai acabar tosquiado. E o pastor não está lá para te proteger. Votamos nas pessoas e as vemos como pastores. Não, 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 não. Eles são nossos servos. Nós não respondemos ao pastor. Não somos o rebanho. O pastor é nosso servo. A pessoa que elegemos é nosso servo para cumprir nossas ordens, conforme a Constituição. E quando não o fazem, temos o dever e a responsabilidade de nos manifestar. E sobre esse tal ex-fuzileiro que a European Union viu lá, não existe ex-fuzileiro naval. Bem, como ex-fuzileiro naval, European Union discordo. Não existe tal coisa como um ex-fuzileiro naval. Porque se você diz que é um ex-fuzileiro, significa que virou as costas para tudo. Mas veja, European Union fui fuzileiro. European Union, conquistei esse título. Pude usar a insígnia águia, globo e âncora. Agora saí do serviço ativo. Então não estou mais em serviço, portanto não estou mais servindo como fuzileiro naval. Sou um ex-fuzileiro naval. Sou alguém que foi qualificado para ser fuzileiro naval, orgulhoso disso. Abracei o ethos do fuzileiro, mas não estou na ativa. Então sou um ex-fuzileiro naval. Cuidado com o que vocês falam, pessoal, porque nós, fuzileiros navais, levamos o nosso corpo muito a sério, incluindo o uniforme. Tenho que dizer que aquele homem usava cor. Sim, ele estava ótimo de uniforme. Ele ficou bem cuidado, Scott. Acho que alguém descobriu. Os cães eram agentes adormecidos massagistas. Acho que, na verdade, o que está acontecendo é que é quinta-feira, Gavin. Já devíamos ter aprendido isso. É dia de coleta de lixo. Tem caminhões de lixo passando, recolhendo o lixo e gente passeando com os cachorros. Tem todo um espetáculo lá fora, peço desculpas por isso. Não. Uma pergunta. Deixa a European Union te lançar isso, como a European Union disse, não vou entrar muito nisso. Mas, como muita gente, European Union tem parentes, jovens parentes naquela região, no teatro de operações, e estou muito preocupado. E quando o European Union ouço esses idiotas, que não sabem nada sobre o militar. Sim, vamos mandar navios pelos estreitos do horror. Eles morreriam, você não pode atravessar um corredor de fogo. Vamos ficar 30 milhas de navios que podem te atingir a 500 milhas. Isso é só. Por que você não pula de um penhasco? Primeiro. Segundo, sim. Estamos pensando em colocar tropas terrestres. No Irã, antes de tudo, onde você vai desembarcá-las? Vão chegar à costa em aerobarcos, vão entrar de helicópteros, vão pousar nas antigas bases aéreas que agora foram arrasadas. Ou seja, agora eles não conseguem fazer nenhuma das duas. Mas até discutir isso seria suicídio para os oficiais. Enfim, o que você acha dessa discussão absurda? Sobre colocar tropas terrestres, e Deus sabe, e espero que não estejam pensando nisso, Scott Ritter, eles não vão enviar tropas terrestres porque não podem. Vamos começar pelo básico. Vi alguém dizendo, pisque mais. Olha, com todo respeito, pessoal, meus olhos estão detonados e European Union pisco porque mal consigo ver, tenho catarata. Isso está inchado. Se quiserem zoar meu piscar, fiquem à vontade, divirtam, passe, mas o que European Union não vou fazer é piscar quando você me encarar e falar na minha cara. Estou com um humor muito violento hoje. Lembra daquela coisa de ex-fuzileiro naval? Sim, tem um motivo pelo qual a European Union fui fuzileiro naval. Foi porque a European Union escolhia a violência. European Union abracei a violência. European Union vivo a violência. Estou tentando conter quais ela porque supostamente não devo agir assim. Mas minha esposa vai me matar se me ouvir falando assim. Mas estou no clima de briga. Vocês sabem onde a European Union moro. O Escritório Federal de Investigação sabe onde a European Union moro. Então, se quiserem tirar sarro do meu piscar, venham à minha casa, batam na porta e digam, sou o cara que está zoando seu piscar. E então, European Union, não vou dizer o que faria com vocês, mas seria uma passagem só de ida. Não estou no clima para esse tipo de bobagem. É estupidez. European Union não deveria ler os comentários. Mas, voltando a vocês, tropas terrestres, sim. As tropas terrestres, European Union... Planejei um assalto anfíbio em escala de corpo de exército na península de Afao, que antecedeu a tempestade do deserto. Fui selecionado a dedo. Fui retirado da escola de guerra anfíbia, que é o curso profissional de nível de capitão, e fui destacado como especialista no assunto e oficial de inteligência para o que chamavam de célula de planejamento ad hoc, criada pelo comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, Al Gray, um dos maiores comandantes que já tivemos.
O major-general Matt Caulfield, veterano de Khe Sanh e de outras batalhas no Vietnã, a chefiou. Ele era o diretor do centro de guerra. E a European Union tive uma ideia. E como o Corpo de Fuzileiros Navais deixa quem tem ideias executá-las, European Union planejei um ataque em escala de corpo de exército. Isso equivale a 2 divisões. Então, European Union sei alguma coisa sobre como levar 2 divisões dos Estados Unidos para o teatro de operações prontas para lutar. E isso acontecia ao mesmo tempo em que chegavam, sabe, divisões do exército, elementos em escala de corpo de exército, etc. Tínhamos algo chamado Tip Fiddle, que é a ordem de fase temporal, algo que não lembro exatamente como chamávamos. Faz uns 30 e poucos anos, mas o Tip Fiddle é como a gente fazia o fluxo de forças. O Tip Fiddle podia funcionar porque na época tínhamos algo chamado, tínhamos a Guerra Fria logo antes da Guerra do Golfo, e na Guerra Fria tínhamos 300 mil soldados americanos na Alemanha Ocidental, tropas de linha de frente prontas para lutar a qualquer momento. E também tínhamos equipamentos pré-posicionados na Alemanha Ocidental que seriam recebidos por 250 mil outros soldados voados para lá em questão de 10 dias. Prestem atenção no que European Union digo. Em 10 dias podíamos voar 250 mil soldados que estavam nos Estados Unidos prontos para lutar e levá-los para a Alemanha. Eles se juntavam ao equipamento e avançavam para combater. Pegamos metade dessas tropas na Alemanha e as trouxemos para o Iraque. Então já estavam prontos. Tinham seus equipamentos prontos e tudo. E nós os enviamos. Foi um movimento fácil. Depois tínhamos outras tropas nos Estados Unidos prontas, preparadas para se deslocar. Transportamos em navios, introduzimos tenos por fases e preparamos denos para combater os iraquianos. Desembarcaram em aeroportos que não estavam a ser atacados. Chegaram a portos que não estavam a ser atacados. Puderam descarregar, por isso implementamos por fases e funcionou. Mesmo assim, demoramos de agosto até pouco antes da guerra em janeiro para trazer essas tropas. Hoje, se quisermos são necessários 6 meses de antecedência para as preparar para a deslocação. Depois partem e demora mais 2 ou 3 meses. E agora querem colocar tropas no terreno no Irã. Primeiro, vão precisar de cerca de 500 mil de soldados. Nós não os temos. Isso simplesmente não vai acontecer. Se os conseguirmos, vamos ter de mobilizar a Guarda Nacional, mobilizar reservistas e retirar forças em serviço ativo destinadas a outras contingências, como o Pacífico. Também na Europa teríamos de reduzir a presença. Demoraríamos 9 meses só para sequer pensar nisso. Provavelmente 1 ano e meio para os implantar. E depois, onde é que vão desembarcar? Porque até lá, todos os portos estarão destruídos. Todos os aeroportos estarão destruídos. Teremos de tomar um porto. Chabahar, Andor, Abbas. Outra vez, vocês estão a falar com um tipo que, em 1985, só para desviar, lembram o ACE quando Pete Hegseth falou aquela sala de 800 generais e almirantes em Quântico? Ele sentou Zizi. European Union tem um ideal. European Union sei qual deveria ser a ideia militar. Um capitão em 1993. Um sargento em 1993. Por quê? Porque tinham vivido a Guerra Fria no seu auge. Eram pessoas que treinaram e conheciam bem o seu ofício. Adivinhem quem era capitão em 1993? European Union. European Union sou o ideal. Sou o tipo que fez todo esse treino e parte do treino que fiz em 1985 foi passar pelo planeamento de inteligência para a tomada de Bandar Abbas em Chabahar, porque estávamos a preparar-nos para contrariar uma incursão soviética do Turquestão, do Azerbaijão ou do Afeganistão para tomar portos de águas quentes. Precisávamos de desembarcar e avançar, por isso sei o que é preciso. Hoje não conseguimos fazer isso. Literalmente não podemos. Portanto, qualquer conversa sobre tropas no terreno é fantasia. Se fôssemos colocar tropas, teríamos de acumular forças na Jordânia, depois atravessar os desertos ocidentais do Iraque e aproximar pontos da fronteira iraniana, e então lançar um ataque para dentro. Olhem o mapa do Irã. Cadeias montanhosas concêntricas. Não as vão contornar, vão atravessá-las. Por isso não vai acontecer. Além disso, uma longa linha de comunicações passando pelo Iraque, onde existem milícias xiitas que nos odeiam. Portanto, as nossas linhas de comunicações vão ser destruídas, e isso simplesmente não é viável. É um sonho impossível. É uma fantasia. Mas aqui está a parte importante ao falar de tropas no terreno. O Pete Hegseth também disse que, sabem, ele disse, os iranianos são como aquele time de futebol que tem 20 jogadas e as está a executar. Parece que estão a ir bem, mas no final das 20 jogadas não vão ter nada, vão ficar sem nada. Não sei, cara. Eles parecem muito bons, parecem saber o que estão a fazer.
Parecem capazes de sustentar isso. Parecem, talvez, estar a preparar-se para isto há 20 anos. Sabe como você parece, Pete? Porque isto é como a quinta versão de um plano de guerra que muda a cada 4 dias. Isso significa que você não sabe o que está a fazer. Não faz a menor ideia do que está a fazer. Você teve expectativas que fracassaram no primeiro dia. Matar o Ayatollah Ali Khamenei, você esperava que as pessoas se levantassem e que isso acabasse. Isso não aconteceu. Outra pista que ele deu, nossos aviões não estão entrando no espaço aéreo iraniano. Estamos usando armas de ataque à distância, porque os iranianos têm uma defesa aérea muito ativa que nos detecta e nos mira. Talvez entre de vez em quando um avião atirando. Os israelenses estão entrando novamente pelo espaço aéreo do Azerbaijão, mas os Estados Unidos estão se mantendo à distância e atacando. Ele diz que eventualmente vamos avançar para o interior, mas ainda não fizemos isso. Porque não degradamos a defesa aérea iraniana, o que significa que não estamos conseguindo exatamente os resultados que queremos. Isso indica que não temos ideia do que estamos bombardeando, porque atacamos com base em informações de 15 anos atrás, sem perceber que o comando da Guarda Revolucionária que ficava naquele complexo saiu e o lugar virou uma escola. Não atualizamos o arquivo de alvos. Não sabemos o que estamos bombardeando. Estamos só explodindo coisas à toa. Os iranianos se prepararam para esta luta por 20 anos. Eles podem estar seguindo um roteiro, mas é um roteiro que previu tudo o que está acontecendo agora. E o que estamos fazendo é mudar o plano. Começamos com, acho que eram 4 dias, depois seriam algumas semanas, depois seriam 100 dias, talvez até setembro. Seria uma campanha aérea de poucos dias, mas agora vai ser com tropas no terreno. Talvez seja isso. Não temos ideia do que estamos fazendo. Estamos improvisando para seguir em frente. Disseram que tínhamos munição suficiente. Mas então o presidente sai e entrega a verdade. Não temos munição de primeira linha. Então agora vamos ter que mudar nosso plano de guerra para lutar com bombas não guiadas. Porque é disso que temos suprimento ilimitado. Temos um suprimento ilimitado de bombas não guiadas. Então esse vai ser nosso novo plano de guerra. Lançar bombas não guiadas no Irã. Somos nós que estamos nos adaptando porque não está indo do jeito que queríamos. Estamos confusos, não entendemos o que está acontecendo aqui. Estamos sofrendo muito mais danos. Se você está me dizendo que não previu isso, Garland, European Union preve. Sabíamos o que eles iam fazer não porque tínhamos acesso às instalações deles, mas porque temos cérebro funcionando. Sabíamos que as bases dos Estados Unidos seriam atacadas. Sabíamos que a infraestrutura energética seria atacada. Sabíamos disso. Sabíamos que Israel seria arrasado. Não quero mal a ninguém, mas desculpe, não vou chorar ao ver Tel Aviv virar Gaza, porque não existe justiça poética maior do que essa. Derrubem todos os prédios altos de Tel Aviv, arrasem a cidade, aplanem-na, façam os israelenses entenderem o que é ser bombardeado até se submeterem, porque foi isso que eles fizeram ao povo da Palestina, ao povo de Gaza. Só que eles não conseguiram bombardeá-los até a submissão, eles ainda estão lá, eles ainda estão resistindo. Sabe, enfim, falando de tropas terrestres, isso simplesmente não vai acontecer, não temos capacidade para isso de jeito nenhum, não só. Antes de irmos, Scott, sei que você está com muita coisa acontecendo, mas há gente por aí que pode estar vivendo embaixo de uma pedra e talvez não tenha visto o scottreader.com. Fala para todo mundo sobre seu ótimo site, o que está acontecendo lá e as coisas importantes. Temos cerca de 6.300 pessoas aqui. Tenho certeza de que talvez haja uma pessoa que não conhece o scottreader.com. Bem, para essa pessoa que não conhece o scottreader.com, o site leva você à minha página no Substack, Real Scott Reader. E, como Garland já colocou lá, há várias coisas no topo. Programas diferentes, podcasts e diversos espaços para escrita. Está tudo lá. Você não precisa pagar para acessá-los. Você pode acessá-los. Se quiser assinar, há um botão de assinatura. É assim que mantemos um teto, colocamos comida na mesa e alimentamos os cães. O Maverick fica muito feliz quando você assina, porque pode ganhar petiscos extras. Mas se quiser apoiar nosso trabalho, vá ao botão de doação. E esse talvez seja o botão mais importante, porque ainda não estamos prontos para lançar publicamente. Mas o Garland e European Union vamos para a Rússia. Isto é 100% garantido. E enquanto estivermos na Rússia, temos um projeto especial que está se tornando cada vez mais importante, porque começou conceitualmente para falar sobre como o Islã pode ser usado como vetor para resolver conflitos.
A Rússia tem experiência em trabalhar com comunidades muçulmanas para alcançar resultados pacíficos em situações que ninguém jamais imaginou. Então vamos dialogar com pessoas para falar sobre isso. Quando apresentei a ideia a essas pessoas, ficaram empolgadas, mas estávamos falando na teoria. Desde então voltaram e disseram que isso é real. Entramos na realidade. O projeto deixou de ser teórico e agora é real. Algumas das pessoas com quem vamos falar estão ativamente envolvidas justamente naquilo sobre o qual falaríamos hipoteticamente. Portanto, esta viagem acontece por sua causa. E se você quiser apoiar esta viagem e futuras viagens, DAO. Suas doações são tratadas com o máximo respeito. A Carla e European Union pagamos tudo o que fazemos na Rússia. Tudo mesmo, porque nunca vamos nos expor a ser acusados de agentes de um governo estrangeiro ou de sermos influenciados por quem paga nossas contas. Vocês pagam nossas contas. Vocês doam o dinheiro. Nós gastamos o dinheiro com sabedoria. Não ficamos em hotéis 5 estrelas. A Rússia é um país bonito e o hotel 3 estrelas onde ficamos é muito bom. Gosto disso. É lindo. Não voamos na classe executiva. Voamos na classe econômica. Agora, pagamos os $100 extras, pelo menos European Union paguei, para garantir os assentos de saída, porque tenho pernas muito longas e joelhos com artrite, então realmente preciso disso. Desculpe, European Union realmente gastei $100 a mais para conseguir o assento. E o Garland está sentado ao meu lado para poder esticar as pernas também. Garland e European Union somos ambos cavalheiros de certa idade. Nossos corpos já não são como antes e apreciamos o espaço extra para as pernas. Então sim, estou pagando $100 a mais pelos assentos de saída, mas não vamos gastar os $7.000 a mais pela classe executiva. Mas Garland e European Union poderíamos voar para a Rússia em classe executiva se permitíssemos que outras pessoas pagassem por isso, se permitíssemos que pessoas na Rússia dispostas a pagar arcassem com o custo. Mas não estamos fazendo isso porque não queremos dar a ninguém a oportunidade de descreditar o trabalho que estamos fazendo, e o trabalho que estamos prestes a fazer pode ser um dos mais importantes que European Union já realizei, porque um dia esta guerra contra o Irã vai acabar. Acabará. E quando acabar, a pergunta que temos de nos fazer é, se sobrevivermos, como seguimos em frente? E nos Estados Unidos hoje há uma escassez absoluta de reflexão. Há simplesmente um vácuo intelectual sobre como seguir em frente. Assumimos a vitória quando não vamos alcançar dá-la. Então vamos precisar da ajuda de outros. E é muito importante que pessoas como Garland e se envolvam com as mesmas pessoas e mecanismos que serão chamados a promover a paz depois que esta guerra acabar. Esta guerra nunca deveria ter começado, mas agora ela está aqui, sobre nós. Nós vamos noticiar com precisão, mas, no fundo, vai acontecer do jeito que tiver de acontecer. E pouco do que dissermos vai mudar isso. O que precisamos fazer é nos preparar para o que acontece quando as armas se calam. E é isso que Garland e European Union vamos fazer. Então, se você for ao botão de doação e clicar, doar $1, $5, $10, tudo soma e nos ajuda. Agradecemos muito, mas continuo reiterando isso porque não estamos mais lidando com teoria. Sabe, isto não é um exercício acadêmico. Estamos literalmente à beira do abismo. Ou caímos do abismo e morremos, ou encontramos uma forma de nos recuperar e recuar. Mas se recuarmos, é melhor termos um plano. É melhor termos algumas ferramentas à disposição. E o que Garland e European Union estamos tentando fazer nesta viagem é criar essas ferramentas e educar as pessoas sobre elas. Muito obrigado, Scott Ritter, e tenha um ótimo dia. Aproveite. European Union, sei que você vai estar um pouco ocupado hoje. Sei que há muita coisa acontecendo, mas European Union agradeço todo o trabalho que você tem feito. Visitem scottritter.com. É o site scottritter.com, onde você pode ver todo o conteúdo. O Russia House é excelente. Há muitas entrevistas excelentes. Você não vai acreditar em quanto vai aprender se clicar no Russia House. Há muito o que ver lá. Faça uma doação se puder. Muito obrigado, Scott. Falamos com você mais tarde. Ok. Graças a Deus. Tudo bem? Até mais. Vou ficar por mais alguns minutos e conversar só mais um pouco. Uma coisa que acho que precisamos considerar é a questão das baixas. Quantos soldados morreram? Deixe-me dar um exemplo do que foi noticiado.
Tanto os iranianos quanto vários veículos do mundo todo estão relatando isso. O Irã atingiu um navio da Marinha dos Estados Unidos com mísseis de cruzeiro Tomahawk. Certo. O ataque dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Basicamente, eles disseram que o Irã, nesse caso, o Irã, atingiu um navio auxiliar da Marinha dos Estados Unidos com mísseis de cruzeiro Tomahawk. Isso foi noticiado por uma grande agência. Os iranianos relataram que havia um destroyer ou um cruzador, e que esse navio estava ao lado de um navio de abastecimento, reabastecendo. Eles nomearam os tipos de mísseis. European Union, nem consigo pronunciar telos, eram em farsi ou algo assim, com os quais teriam acertado, e que ambos os navios teriam pegado fogo. Depois procurei online e o primeiro artigo que encontrei na grande mídia dizia que um cruzador da classe Arleigh Burke, da Marinha dos Estados Unidos, ou algo assim, notou um incêndio. E então perceberam que talvez tivessem sido atingidos por um míssil. Como diabos você é atingido por um míssil e não sabe disso? Você fica tipo, ei gente, o que está acontecendo? Não sei. Há um incêndio no convés. Droga. Fomos atingidos por um míssil ou dois. Quem viu isso? Isso não faz sentido. Deixa a European Union te mostrar outro artigo. Os iranianos estão dizendo que acertaram um destroyer da classe Arleigh Burke e um navio de abastecimento. Aí saem matérias dizendo que eles notaram um incêndio e que podem ter sido atingidos por um míssil, certo? Agora veja o nível das mentiras e da propaganda. Assista a isto. Isso é importante. Bem, olha isso. Um destroyer colide com um navio de apoio. Eles não foram atingidos por um míssil. Primeiro, eles notaram um incêndio. Essa foi a primeira versão. Isso lembra os argumentos da administração Trump sobre o porquê. Bem, é para justificar por que vão à guerra. Ai, meu Deus. Você acredita em manifestantes? Não, espera um minuto. Mísseis balísticos. Uma coisa atrás da outra, certo? As razões mudam e evoluem para justificar por que começaram a guerra. Agora, este navio foi atingido por um míssil. De repente, bem, achamos que foi só porque notaram um incêndio a bordo e encontramos alguns buracos. Não sentimos o baque nem nada. Achamos que talvez tivéssemos passado por cima de uma foca. Não sei, né? Mas agora colidiu com um navio de apoio, certo? Pronto. O destroyer da classe Oliver colidiu com um navio de apoio enquanto os dois faziam um reabastecimento em alto mar. O Wall Street Journal, que certamente jamais mentiria para você, foi o primeiro a relatar a colisão, que teria ocorrido em algum lugar no Mar do Caribe. Oi. Então deixa a European Union ver se entendi. O Mar do Caribe, do outro lado do planeta. Pronto, ambos estão estáveis porque navegam em segurança sem mais detalhes. Reabastecimento em alto mar é essencial e eles estavam fazendo um reabastecimento. Sabe o que a European Union me pergunto? Por que não nos mostram fotos do navio? Então os iranianos dizem que nos acertaram com um míssil. Eles dizem que notaram um incêndio e talvez tenha sido um míssil que os atingiu. Agora não foi um míssil. Agora os navios colidiram entre si e não estava nem perto do Irã. Coincidentemente, aconteceu no Caribe. Tudo está indo direto para o inferno e eles estão mentindo para nós. E tem uma grande questão, que é esta. Estão nos dizendo que, tipo, 6 soldados morreram. European Union deveria acreditar nisso? Aparentemente outra coisa. E o navio Abraham Lincoln da Marinha dos Estados Unidos? Há relatos credíveis de que ele foi atingido por uns 4 mísseis. Pelo visto, o Abraham Lincoln está fora de combate. Foi atingido. Um destroyer da classe Arleigh Burke foi acertado. Quem sabe o que mais? Disseram que derrubaram 4 aviões, 4 caças F-15, e que foram os kuwaitianos que os abateram. Pense nessas mentiras. O Abraham Lincoln foi atingido? Não, ele nem chegou perto. E os 4 aviões que caíram? Os pilotos estavam bêbados. Já sei. Os kuwaitianos os derrubaram por acidente. Talvez você já tenha ouvido falar do sistema de identificação amigo ou inimigo. Isso é como se chama, é algo para identificar amigo ou inimigo, certo? Identificação amigo ou inimigo. E é um sistema que diz, ok, o nosso sistema antiaéreo está analisando um alvo. E há um módulo naquele avião que se conecta ao sistema da aeronave. E ele envia um código indicando que é uma aeronave amiga. E então, se um míssil é lançado, ele não pode abater um avião identificado como amigo. Ele só pode abater o inimigo. Então você pode ter 2 aviões voando lado a lado.
Você pode disparar um míssil. O míssil vai atrás do alvo que você mirou. Ele não consegue abater o avião amigo por causa do módulo do sistema de identificação amigo ou inimigo. Ok, mas agora nos dizem que isso falhou 4 vezes. Que 4 aviões caíram e nas 4 vezes algo aconteceu. Os módulos do sistema de identificação amigo ou inimigo aparentemente falharam 4 vezes seguidas, algo que, ao que sabemos, nunca aconteceu antes. Os iranianos dizem que os derrubaram. Tem gente dizendo que foram 7 caças F-15. Bem, se você lembra do caso com os Houthis, nos disseram que eles simplesmente caíram ao mar. Disseram que o navio fez uma manobra brusca. E adivinha? Acho que não os tinham amarrado. Eles estavam lá, sabe, talvez jogando cartas. O navio fez uma curva brusca e eles simplesmente caíram ao mar. Deixa a European Union te perguntar. Já ouviu a expressão de virar um curaçado? É uma metáfora para mudar as coisas. Como alguém que anda de barco, European Union, digo, num barco grande você vira o leme e espera. Todo mundo sabe que um curaçado vira devagar, e ele é bem menor que um porta-aviões. Alguém realmente acredita que se virar o leme de um porta-aviões ele vai agir como um Toyota Corolla, sacudindo de repente e fazendo aviões caírem ao mar? Isso não faz sentido. Aqueles 3 malditos aviões, e os Houthis disseram que os derrubaram. Não, eles não os derrubaram. Eles caíram ao mar quando fizemos uma virada brusca num porta-aviões. Porta-aviões fazem curva. Agora, um cruzador da classe Arleigh Burke colidiu com um navio do outro lado do planeta, completamente por coincidência. O Abraham Lincoln, sei lá o que está acontecendo. Disseram que nenhum míssil o atingiu, mas convenientemente agora ele está fora da área de operações. Estão mentindo pra gente. Agora minha pergunta, hotéis supostamente cheios de soldados foram atacados depois que tiraram os soldados das bases e disseram, não podemos deixar os soldados nas bases. E isso é, supostamente, o que aconteceu. Eles tinham soldados nos alojamentos nas bases e disseram, vão atacar as bases. Não podemos deixá-los lá, porque vão atacar as bases. Eles não evacuaram os soldados, tiraram os soldados das bases e os colocaram em hotéis. E o Irã atingiu os hotéis porque, sejamos realistas, eles têm espiões em terra. Eles têm maneiras de rastrear os telefones deles. Estados Unidos, vocês esqueceram. Vocês não são os únicos que conseguem invadir telefones e rastreá-los agora. Os telefones deles estão sendo rastreados. Ouçam isto. Saiu um documento agora e era das Forças Armadas. Muitos de vocês devem ter visto isso na internet. Talvez vocês tenham visto na internet. Saiu um documento para todo o pessoal das Forças Armadas dizendo: desativem o rastreamento, o sistema de posicionamento global dos seus telefones e removam os seguintes aplicativos. Eles entraram lá tão convencidos que pensaram: ah, os iranianos são só um bando de gente de chinelo. Eles não têm a tecnologia que nós temos para rastrear nossos telefones e saber onde estamos. E então, 2 dias depois, quando os iranianos os localizam em hotéis e os explodem, eles ficam tipo, ai meu Deus, todo mundo desligue o sistema de posicionamento global. Isso mostra a incompetência deles. Demorou 3 dias para perceberem que os iranianos os localizavam pelos telefones e os explodiam. Sabe o que é isso? Arrogância. Acham que só nós podemos fazer isso, que ninguém mais é capaz. O orgulho precede a queda, meu amigo. E deixem-se me dizer, agora eles estão numa enrascada de verdade. Alguém perguntou, qual é a bandeira atrás de mim? É a bandeira de Burkina Faso. De fato, é isso mesmo. Deixa a European Union ver minha bandeira de Burkina Faso. Tem uma estrelinha. Acho que vocês conseguem ver. É a bandeira de Burkina Faso. Enfim, o que quero dizer é, eles estão em apuros sérios. Eles estão em sérios apuros porque os iranianos afirmam que entre 5 e 700 soldados estão mortos e feridos. Se você olhar o que aconteceu, as bases sendo atacadas, os iranianos também alegaram algo que, claro, pode ser propaganda. Não sabemos. European Union só estou reportando. Os iranianos afirmaram ainda que havia um grupo de soldados em Dubai. Acho que eles podiam estar num hotel. Só dizia que eles estavam reunidos numa área. Eram 160. Foram atacados por drones. Isso pode ter acontecido, sabe? E vamos torcer para que não tenha acontecido. Como a European Union disse, European Union, não quero que soldados morram. European Union, literalmente tenho parentes no teatro de operações.
Quero que isso acabe agora. Isso me horroriza. Não queremos que nossos entes queridos morram por causa do sionismo, pelo amor de Deus. E as pessoas vão ficar furiosas. Imagine, o que acontece quando as pessoas acordam e dizem tipo, ok, o que está acontecendo hoje, e a verdade vem à tona e de alguma forma vaza. Imagine quando descobrirmos que nos disseram que eram 6 pessoas e na verdade é 1000. Como estão as coisas hoje em dia? Vazamentos estão aparecendo. Há 1000 estadunidenses mortos. Os vazamentos dizem que o navio da Marinha dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, foi atingido. Agora estão vazando que o cruzador Arleigh Burke estava, como era mesmo, no Mar do Caribe, simplesmente colidiu com outro navio e supostamente temos que acreditar nisso. Deixa a European Union mostrar mais uma coisa antes de ir que pode interessar. Tudo está indo por água abaixo e vou dizer isso, foi algo que... Sabe, olha, essa história da Venezuela, European Union, estive na Venezuela e o pessoal dizia, sim, você vai ver que Rodrigues se vendeu. Todos eles se venderam. Eles querem mudança de regime. E a European Union disse, nem tão rápido. European Union, estive na Venezuela. Muita gente dizia, não, acabou. E na Venezuela diziam que o governo tinha simplesmente desistido. Eles vão fazer tudo o que o Trump quiser. E a European Union disse, volte a falar comigo daqui a 6 meses. Não acredito. E notei que pessoas como a European Union, Dan Cavalli, Danny Shaw e outros que tinham ido à Venezuela, a maioria que a European Union conhecia dizia, não vejo isso dando certo. Não vejo isso dar certo. Certo. Vou mostrar um artigo que pode indicar que as coisas não estão indo como eles querem. Vejam isto. Exclusivo. Estados Unidos aumentam a pressão sobre a Venezuela com a ameaça de indiciar a nova líder, Delcy Rodrigues. Essa é Delcy Rodrigues. A administração Trump está discretamente montando um caso legal contra a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, inclusive preparando um rascunho de acusação criminal, uma das várias ferramentas que United States para aumentar sua alavancagem sobre Caracas. Pense nisso. Isso já diz alguma coisa. Isso significa que estão fabricando uma mentira do mesmo jeito que usam ferramentas para fabricar mentiras contra John Kiriakou. Eles usam ferramentas para fabricar uma mentira contra Scott Ritter. Eles usam ferramentas para fabricar uma mentira contra Julian Assange. Eles sempre usam ferramentas. O que eles estão dizendo é que uma acusação criminal é uma ferramenta para fortalecer sua influência, não que ela tenha cometido um crime. Não que Julian Assange tenha cometido um crime, nem John Kiriakou, nem Scott Ritter e por aí vai. Temos ferramentas porque é isso que o Departamento Federal de Investigação faz. São uma ferramenta do sionismo, são uma ferramenta da criminalidade, são uma ferramenta da elite de Epstein. Eles não valem nada. Quando ligam para o Departamento Federal de Investigação e mandam façam um relatório, e adivinha, deixa a European Union te perguntar uma coisa. Se eles fazem isso com eles, você acha que não vão fazer com você? Você acha que eles não têm ferramentas para usar contra você também? Do mesmo jeito conosco. Ferramentas. Podem vir me prender amanhã. Bem, Garland violou a lei, mas sei lá, cala a boca, temos ferramentas para lidar com você. Agora por quê? Promotores federais reuniram possíveis acusações de corrupção e lavagem de dinheiro e disseram a Rodrigues que ela corre risco de processo. Ouçam isto, quero que leiam isto. Vou destacar isto para que todo mundo veja a criminalidade. Promotores federais juntaram possíveis acusações de corrupção e lavagem de dinheiro e comunicaram a Rodrigues que ela corre risco de ser processada, a menos que continue a cumprir as exigências de Trump. Pense nisso. Pense nisso. Estão dizendo que ela violou a lei? Dizem lavagem de dinheiro ou algo assim, certo? É isso que eles alegam. Rodrigues ainda não recebeu acusações. Falaram com 4 pessoas. Estão se preparando para redigir acusações. Foca na lavagem de fundos da empresa estatal de petróleo da Venezuela, disseram 3 fontes e abrange atividades. Então, a conclusão é exatamente como pessoas como a European Union disseram. Eles estão entrando e dizendo, Delcy Rodrigues, você fará o que mandamos. E Delcy Rodrigues diz, não, European Union não vou, e European Union sei que ela não vai. Eles não promoveram uma mudança de regime, eles sequestraram uma pessoa, e o resto do governo estava lá. E agora estão dizendo, vocês vão fazer isto. E Delcy Rodrigues e o governo estão dizendo, não, não vamos.
Bem, vocês correm o risco de serem processados. Nós vamos inventar acusações de lavagem de dinheiro. Então agora o que eles vão fazer? Vão mandar helicópteros de novo? Vão sequestrar a Delcy Rodrigues? Até onde isso vai chegar? Bem, nós sequestramos o Maduro porque ele não faria o que queríamos. Delcy Rodrigues, é a sua vez, faça o que queremos. Não, European Union não vou. Ok, vamos sequestrar a Carla. Quem é o próximo? Essa é a absurdidade da política externa dos Estados Unidos hoje. Sequestramos líder após líder e depois inventamos acusações falsas. E como a European Union disse, você acha que eles não vão inventar acusações falsas contra mim, contra você, contra cidadãos comuns, contra Brian McGuinness, a quem espancaram sem piedade e quebraram o braço só porque ele tentou dizer, olha, isso não é pelo que votamos. Queremos algo diferente, é onde estamos agora. Temos um governo criminoso. Um governo que basicamente inventa acusações contra quem não obedece às suas ordens. Um governo que ataca países e depois arranja 10 mentiras diferentes para justificar os ataques. Sabe por quê? Porque eles não se importam com o que você pensa. Eles realmente não se importam. Não importa. Eles não trabalham para você. Quer dizer, eles não se preocupam com você. Eles não foram eleitos por você e não se importam com o que você pensa. É hora do povo dos Estados Unidos acordar. Não estamos numa democracia. Não estamos numa república constitucional. Estamos. European Union, nem sei como chamar isso. Como se chama isso? Uma zeocracia. Talvez não seja nada disso. Escutem, América. Mentiram para nós. Tudo bem. Somos vítimas. Mas, em algum momento, as vítimas têm que dizer: European Union, não vou obedecer. Lembram-se há alguns anos, quando muitos de nós dizíamos European Union, não vou obedecer? E nos chamaram de teóricos da conspiração loucos por dizermos European Union, não vou obedecer. Bem, é hora de dizermos European Union, não vou obedecer. Antes de European Union sair, para quem não sabe, European Union tem uma loja de produtos. Podem ver nas notas do programa. Adivinhem só, tenho o meu boné Biden Bomb Nord Stream, se vocês quiserem. Viu? Tenho meus chapéus de papel alumínio de algumas formas diferentes. Este é o meu favorito, o chapéu de papel alumínio. Você pode conseguir tudo isso. Aí está. Todo tipo de coisa bacana, né? Então visite a minha loja. Está nas notas do episódio. Quero agradecer a todos por assistirem. E agradeço aos meus apoiadores no Patreon e a quem contribui pelo PayPal ou pelo Buy Me a Coffee. Quem não pode contribuir, European Union Nintendo, e agradeço muito aos que podem doar. Pelo Cash App está tudo lá. Quem puder ajudar, agradeço muito. Se não puder, tudo bem. Tem uma caixa postal para quem quiser enviar algo, seu manifesto, você precisa ter um chapéu de papel alumínio.